Aí, beleza. Ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu coloquei no grupo, hoje a gente vai ter uma aula focada em dois aspectos. O primeiro aspecto está voltado para o conteúdo da apostila mesmo, de fato, que é sobre o cuidar do doente no domicílio. Em outras palavras, as preparações que um cuidador precisa ter para prestar um atendimento de qualidade. A ideia central deste capítulo é que você entenda os 3 tipos de preparações que você precisa ter para atuar como cuidador de sucesso no mercado de trabalho. Essas atuações, essas preparações, vão além da habilidade técnica que você tem. Então, por vezes, nós somos levados a pensar, a gente ingenuamente acaba pensando, que o cuidador, para se destacar, tem que ter conhecimento. E de fato, esse cara tem que ter conhecimento. O conhecimento é uma das preparações que o cuidador precisa ter. Mas existem outras 2 preparações ou habilidades que também são fundamentais para o cuidador. Então, existe a preparação técnica e outras 2 preparações que juntas dão condições para o cuidador ser top, referência de sucesso no mercado de trabalho, ok? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Eu também tomei a liberdade para pegar uma apresentação que eu fiz para uma universidade, que fui convidado para dar uma palestra, enfim, aí eu peguei essa minha palestra e também trouxe os slides para cá e vou disponibilizar para vocês, para que vocês também tenham acesso. Fala quem é o cuidador e tudo mais, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. No nosso último encontro, que teve aula, lógico, na nossa última aula mesmo, nós falamos sobre alguns cuidados relacionados à roupa, aos sapatos, se vocês se recordarem, e também aos cobertores, aos lençóis, enfim, roupa de cama que o paciente vai utilizar. O que a gente disse é que atentar-se às vestimentas, aos sapatos e aos cobertores, por exemplo, vai muito além de você simplesmente se preocupar com a segurança do paciente. Quando eu, cuidador, me preocupo com o tipo de sapato que o meu paciente usa, eu preciso fazer isso, preciso me preocupar, claro. Mas essa preocupação não pode ser baseada somente na segurança. Eu preciso também garantir que o meu paciente, por exemplo, tenha conforto. Que aquele sapato não só seja seguro, mas que também seja confortável. Que também contribua, por exemplo, para um bem-estar, uma realização, uma satisfação do meu paciente. Então, nossa, olha que legal, cara, eu uso esse sapato porque ele é seguro, porque é confortável, mas também porque tem uma estética que me agrada. Eu não sou fã de botina. Eu sou, tá? Eu e o Lucas gosto bastante, mas é um exemplo. Olha, eu não gosto de botina. Por isso que pedi para minha cuidadora para irmos comprar um sapato. E este aqui me agrada perfeitamente. Satisfaz a minha vaidade, satisfaz o meu desejo, é seguro e é confortável. Então, quando a gente aplica essa noção de satisfação mais segurança mais conforto, quando a gente pega essas 3 virtudes, esses 3 aspectos e aplica nas roupas de cama, nos sapatos e nas vestimentas do paciente, provavelmente muitas das situações adversas tendem a diminuir, simplesmente por darmos uma atenção mais devida, mais adequada para sapatos, vestimentas e cobertores, ok? Lógico, quando eu falo cobertores, eu me refiro a roupas de cama, lençóis, edredons, por aí vai. Na aula de hoje nós vamos entender essas tarefas do cuidador,
E especificamente, quais são as tarefas do cuidador no domicílio, tá? Quais são as funções do cuidador? Talvez você saiba algumas, ou saiba várias, mas não sei se você vai saber todas. Não tem problema, a intenção da aula é justamente falarmos sobre isso, ok? Bom, não tem como a gente falar de cuidador sem entender que cuidador, na verdade, não é uma profissão. Não ainda. De acordo com a legislação brasileira, o cuidador é uma pessoa que desempenha uma ocupação. É alguém que se ocupa de uma atividade. Qual é essa atividade? É o cuidado. Então, o cuidador é alguém que se ocupa de cuidar de outro alguém. Isso é cuidador. Ok? Nós ainda não somos uma profissão, legalmente falando. O projeto está em votação, está para ser aprovado e tudo mais. Enquanto isso não acontece, não somos ainda uma profissão. Alguns podem pensar, né? Não, mas só então, isso é muito ruim, professor. Puxa, como é que pode? A gente não é profissão. Na verdade, isso não é ruim, não. Eu vejo isso com bons olhos. Existem... Opa! E aí, beleza, Thaís? Tudo bem? Imagina! O Davi? Isso. Melhoras para ele, viu? Obrigada. Valeu. Bom, alguns podem pensar, nossa, que ruim, professor, então a gente não é uma profissão. Na verdade, quando você tem uma profissão, legalmente falando, a lei já estipula o piso e o teto salarial. Então, olha, no mínimo, este profissional deve ganhar isso e no máximo, isso. Você pode falar, legal, né, professor? Porque aí pelo menos a gente vai ter um salário mínimo, né? O piso é tanto. Isso pode ser legal, realmente. Mas e o teto? Como é que a gente limita? Limitar-se a um número pode ser algo que comprometa, sei lá, os seus sonhos, né? No máximo, um exemplo, no máximo o cuidador, o piso é, por exemplo, 1.200 e o teto 3,5, R$3.500, por exemplo. Eu conheço alunos que ganham mais de 3,5. Então, esses alunos estariam fora da proposta da profissão de cuidador. Então, muito cuidado. Geralmente a gente pode pensar e querer agir sem raciocinar, sem pensar, sem refletir sobre o fato, querer já colocar a nossa opinião e a gente deixa de entender os dois lados da moeda. Tá? Mas, por enquanto, nós ainda não somos uma profissão, como acabei de dizer, isso não necessariamente é algo ruim. Ok? Também é importante que a gente entenda que o cuidador é esta pessoa que vai desenvolver a tarefa, vai se ocupar da tarefa de cuidar de alguém. E existem funções que estão relacionadas, que estão atreladas à tarefa de cuidar. E quais seriam essas funções? A gente vai ver algumas. Para todas elas, o cuidador precisa ter um preparo, né, uma preparação física, psicológica e também, obviamente, uma preparação técnica. A preparação física, o nome já diz, né, ela se auto-explica. Não adianta você ser muito bem preparado tecnicamente. Então, digamos que você teve um bom professor, que você foi uma boa aluna, um bom aluno, que você se dedicou, que você se aplicou, enfim. Não adianta nada você ter tecnicamente habilidade, estar preparada tecnicamente, saber a teoria e a prática, não adianta nada se o seu corpo não corresponde, se o seu corpo não dá condições de você continuar a executar essa atividade. Então, em outras palavras, eu sei tudo, mas o meu corpo não me permite, por exemplo, cuidar de uma criança, porque a criança fica andando o dia todo, e como eu estou acima do peso, por ser sedentário, por falta de atividade física,
Os meus joelhos doem demais, então eu não consigo ficar andando atrás da criança o dia todo, professor. Então você não está preparada fisicamente. É claro, para todas as preparações, tem como treinar, né? Essa é a boa notícia. Então não tem problema. Se hoje você não tem um bom físico, se você não tem um bom condicionamento físico, é possível treinar, isso é o de menos, mas é importante que você saiba que não vale, assim, você precisa entender que não tem como separar, dissociar essa preparação física das demais. De nada adianta também você, por exemplo, ter um bom físico, ter um bom condicionamento físico, você conseguir subir, descer escadas, ficar em atividade o dia todo. Não adianta também você, além disso, ter também um conhecimento bacana, se o seu psicológico não é bom. Se você não tem uma boa preparação psicológica, de nada adianta. Não vai funcionar. E aí, Cleidiane? Então, tudo bem? Tarde, você tá bem? Tá bom? A Cleidiane, galera. Vou colocar. Então, eu não vi as. A Cleo tá em casa, a Cleo, Alexandre e o Marcos. E você? E a Thaís também. A Thaís também tá em casa. Porque hoje o menininho dela tá um pouco ruim, aí ela não pode vir. Vamos lá. Então, eu estou falando com o pessoal sobre os 3 tipos de preparação que o cuidador precisa ter. Preparação física. Você precisa ter um bom físico. Não ser, lógico, um maratonista ou um maromba, mas você precisa ter um físico que corresponda. Aí, por exemplo, você está cuidando de uma criança. Ou cuidando de um paciente que é acamado e a pessoa é pesada. Se você não tem um bom físico, você vai sentir bastante. Então, a gente está falando sobre isso. A preparação psicológica é você saber lidar com situações, muitas vezes, que não são desejadas. Então, cuida de um paciente com Alzheimer e a pessoa, sei lá, faz xixi no prato. Está comendo e, de repente, urina no prato. Uma vez, vai. Mas se você não tiver uma boa preparação psicológica, talvez na 3ª ou 4ª vez que essa pessoa fizer isso, você vai ficar muito triste ou vai ficar nervosa e pode inclusive agredir o paciente. Então, a falta de preparação psicológica também faz com que a gente, muitas vezes, seja um cuidador não 100%, digamos assim. Precisa ter esse preparo psicológico também, tentando lidar com essas situações que não são tão legais. Inclusive a morte do paciente, né? A morte é uma... Nossa, esses dias, ontem, essa semana, aconteceu algo com a minha amiga, ela chegou e eu achei o paciente morto. Vai, credo. Ela disse que foi uma cena feia, assim, novinha, que é a esposa dele, ela tem Alzheimer. Aí que o senhor estava deitado no colo dela, com a cabeça no colo, e ela dando leite para ele, colocando leite na boca dele. Mas já estava morto. Já estava morta, ela chegou e essa minha amiga, ela é toda durona, sabe? Ela não tem muito sentimento, ela não é muito sentimental. Dura. Aí eu já tava louco com esse amigo, ele tá morto. Depois eu esqueceu também. É que Alzheimer eles não conseguem interpretar, né? Não fica... E ela é cuidadora e terapeuta. Ela foi como fisioterapeuta, atendeu os dois. O pessoal de casa, aquele dia ele falou que a amiga dela encontrou um paciente morto. Chegou na casa do paciente, estava morto, lá estirado, no colo da esposa que tem Alzheimer. Mas isso pode acontecer. Se a gente não consegue lidar com a morte muito bem, ou tão bem, é lona, né? Na certa. Falando em morte, bom, depois eu mando para vocês, mas depois eu mando. É sobre luto. Para entender o que é luto. Às vezes a gente acha que luto é só quando alguém morre. E na verdade, luto é bem mais complexo que isso. Um dia a gente conversa sobre isso. Além de uma preparação física, eu preciso ter uma preparação psicológica e principalmente
uma técnica. E preparação técnica tem dois aspectos: o aspecto teórico e o aspecto prático. Muitas vezes a gente fica ávido para fazer prática, mas se a gente não entende a teoria, muita coisa não vai fazer sentido. Então a preparação técnica é dividida em duas áreas: a teoria e a prática. Se eu consigo ter teoria e prática, vou me sentir, tecnicamente falando, preparado, tá bom? Então, essas são as três preparações que o cuidador precisa ter: física, psicológica e também uma preparação técnica. E aí, a CBO, que é essa Classificação Brasileira de Ocupação, isso é um site. Quer ver? Ó. Eu acho que está aqui atualmente. É que mudaram o site, mas eu acho que esse é o site atual. Vamos colocar ali. Aí. Show. Eu acho que é aqui mesmo. CBO. Isso. Aqui. Essa é a Classificação Brasileira de Ocupações. O cuidador tem um código 5162. E aí, quer ver? Eles mudaram muito aqui, cara. Era bem mais simples de você achar. Agora, deixa eu ver se dá pra achar aqui. Senão eu pego depois o site pra vocês. Aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui dá. Isso. Você vai jogando no código e eles vão aparecendo. Depois eu mostro pra vocês. Era tão facinho, cara. Vamos ver se aqui vai. Eles trocam. Aqui, essa vai. Essa sim. Ó. Deixa eu mandar o link lá pra vocês. Então, se você quiser saber quais são as definições da atividade que você trabalha, aqui tem para manicure, vixe, tem para muita coisa. E aí, quando a gente joga na CBO o código do cuidador, que é o 5162, essas opções aparecem, ó. Cuidador de jovens, crianças, adultos e idosos, ou, babá, ou cuidador de idosos, mãe social, cuidador em saúde. Vamos ver o que é isso aqui. Opa. Aqui, a definição de mãe social. Cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos. É isso. Essa expressão eu não conhecia também não, mãe social. Mas isso aqui é praticamente a do cuidador. A gente vai ver daqui a pouco. É praticamente a do cuidador. Porque quando você joga o código, a CBO lista atividades que são semelhantes e que são derivadas. Então vejam que o início é o mesmo. 5162 516205 5162, que é o código do cuidador, 10 5162 15 5162 20. Então são atividades parecidas e que derivam da atividade de cuidar. Mas o cuidador, segundo a CBO, é alguém que cuida de bebê, de criança, jovem, adulto. Vejam que é a mesma definição. A partir de objetivos estabelecidos. Então, vou cuidar de, sei lá, estou num orfanato e tenho uma criança que tem algum tipo de deficiência. Quando eu for lá e que for contratado, eu vou cuidar de acordo com os objetivos que aquele orfanato estabeleceu para aquela criança. Olha, ela tem paralisia cerebral.
ela precisa que você fique de olho, ela faz necessidades nas calças, ela não consegue se limpar, não consegue falar. Então é um objetivo especializado. Não, eu cuido de uma criança que é ativa e eu só tenho que garantir que ela esteja pronta para ir para a escola. É uma outra atividade, um outro cuidado, é especializado também, porque é para aquela criança, mas muda de cliente para cliente, ou de paciente para paciente. Se eu for cuidar de um idoso, pode ser um idoso acamado, é uma coisa. De um idoso que é ativo, uma coisa bem diferente. Um idoso que anda, que deambula, só que tem Alzheimer, é uma outra situação. Então, para cada paciente, a gente tem uma necessidade específica. E segundo a CBO, isso é ser cuidador. É alguém que vai cuidar de acordo com esses objetivos que são colocados por instituições. Zela pelo bem-estar, pela saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. Vejam que é muito mais do que alimentação e higiene pessoal. Geralmente a gente associa o cuidador a quem dá comida e a quem dá banho. Somente a isso. Só isso aqui, ó. E saúde, às vezes, pensando em medicamento. Geralmente a gente associa no máximo isso aqui, tá errado. É isso também, mas existem outras coisas mais. O cuidador também é o responsável? Claro que não, com certeza. É muito mais amplo. Pelo bem-estar eu entendo que, puxa, eu preciso desenvolver atividades que despertem o prazer. Então, toda atividade que o meu paciente vai fazer, que vai sentir prazer, eu tenho aí uma atividade de bem-estar. Coisas que ele gosta, que ele tem afeição, enfim, por aí vai. Atividades relacionadas também à educação. Eu cuido de uma criança que está aprendendo a ler e escrever. O cuidador também tem por característica e por função, segundo a CBO, claro, ele não é professor, mas ele pode trabalhar atividade de educação. Olha, eu fiquei sabendo, Pedrinho, que você está aprendendo, sei lá, tabuada dos 5. É isso mesmo? O que você aprendeu hoje na escola? Eu já aprendi tabuada dos 5. Você aprendeu mesmo? Ah, aprendi. Vamos ver então. Quanto que é 5 vezes 9? E aí você vai estimulando. Então, essa parte de educação também compete ao cuidador. E geralmente a gente não vê cuidadores tão preocupados assim com isso, mesmo estando definido que é a nossa obrigação. Compete também ao cuidador. Além disso, é também de responsabilidade nossa a cultura. Você ficou sabendo que vai ter uma exposição aqui em Ribeirão. Ou sei lá, lá na minha cidade de São Joaquim da Barra, tem a Festa da Soja, que vai cantores famosos, né? Alguns cantores vão e tal, e é gratuita, ou era pelo menos até essa pandemia. E você sabe que vai um cantor que o seu paciente ama. Sei lá, vai Zezé de Camargo. Quando você leva o paciente, se for possível, lógico, quando você leva o paciente e garante que ele tenha acesso, que ele consiga ver o artista preferido dele, consiga cantar com o artista, talvez até, quem sabe, tirar uma foto, você garante cultura. Cara, eu vou levar em um museu, vou levá-lo em uma biblioteca, em uma exposição de arte, em uma quermesse, em uma viagem para a Aparecida do Norte, digamos que ele seja, sei lá, católico, não sei. Enfim, você vai garantindo atividades de cultura, projetos que a prefeitura ofereça gratuitamente, de música, artesanato, cultura. Isso é importante também e compete a nós. Outra área também que faz parte da atividade de cuidar é estimular e garantir que haja lazer. A obrigação do lazer não é da família. A obrigação do lazer é do cuidador. Claro, a família facilita, né? Ainda mais se a família tiver dinheiro, essa parte do lazer fica bem mais fácil. Mas entenda que lazer não tem nada a ver necessariamente com dinheiro. Você pode oferecer atividade de lazer, por exemplo, trabalhando, sei lá, colagem. Olha, Sr. João, a gente tem algumas
O Sr. João foi um artista, ele era pintor, pintava quadros. Sr. João, a gente tem aqui algumas revistas antigas e hoje a gente vai fazer uma atividade diferente. A gente vai recortar e eu quero que o senhor faça colagens. Eu não sei se você sabe o que é colagem. Deixa eu mostrar. Isso é colagem. Pode parecer bobo, mas para quem gosta, para quem é dessa área de arte, isso aqui é fantástico. Então vejam, ó, a gente vou pegar um qualquer aqui, vou pegar esse aqui. Vejam, ó, isso aqui não foi pintado, a pessoa foi recortando e foi colando, por isso colagem. Eu pego uma folha em branco, que seja um sulfite, uma cartolina, alguma folha, vou recortando e montando figuras para dar, ó. Vou pegando, olha lá, olha isso, tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa foi pegando, recortando, para dar essa pegada, né, para mostrar e tudo mais. Então, se eu pego um artista plástico, que é o meu paciente, e digo a ele que a gente vai fazer uma colagem, provavelmente ele vai se sentir feliz, porque é uma coisa que ele gosta. Lucas, ele odeia essa parte artística, ele gosta mesmo de futebol. E ele tem um neto que joga aos domingos em um campinho perto de casa. Quando você leva, de levar, ele vai se sentir bem, vai se sentir feliz, alegre, vai sair, quebrar aquela rotina chata, maçante, vai ser bom para ele. Então, recapitulando, o cuidador, segundo a CBO, é alguém que está preocupado para além de atividades, para além de ser o responsável de atividades relacionadas à saúde, alimentação e higiene. Ele também é responsável pelo bem-estar, pela educação, pela cultura, recreação e pelo lazer do paciente. Ok? Show de bola. E aqui tem outras definições que deixa eu mandar essa aqui também. Que a CBO vai trazer sobre o cuidador, que é justamente sobre quem é ele e a que o cuidador se destina. Vamos continuar. Aqui. Então é só você jogar o código 5162, vai ter lá a definição. Cuidado. Difícil a gente dizer o que é cuidado, mas dá para ter uma noção do que é cuidado. Cuidado tem a ver com atenção. Tem a ver com preocupação, prevenção, dedicação, carinho, responsabilidade, profissionalismo, empatia, tudo em incumbência, né? A gente está em incumbência também. Todas essas palavras têm a ver com cuidado. Elas se somam e nada mais é do que você procurar garantir que alguém tenha uma vida com qualidade de vida. E para que alguém tenha, essa qualidade de vida de forma satisfatória, a gente precisa considerar essa pessoa de vários aspectos. Não só do ponto de vista, financeiro, não só do ponto de vista psicológico, mas também do espiritual, do biológico, do social, do familiar, do matrimonial. Muitas vezes você cuida de um paciente casado e tudo na vida da pessoa vai bem, exceto o casamento. E aí se você for alguém que não relaciona as coisas, nunca vai entender o porquê que ele é depressivo. Ou nunca vai entender porquê que ela é tão estressada. É porque você não considerou que o casamento dela está um caos. E o casamento, essa dimensão matrimonial, que vem do matrimônio, para algumas pessoas é importantíssima. Principalmente para algumas pessoas que são religiosas ou que tem algum tipo que são cristãs, enfim. Ou para quem gosta, quando isso é enraizado na família, o casamento é algo santo, sagrado. E se eu não estou bem com o meu marido, toda a minha vida, por mais bem que possa estar, toda a minha vida vai sofrer influência. Então, é legal que os meus filhos vão bem, mas eu não estou muito bem com o meu marido, então a minha vida
está um pouco turva, está um pouco preto e branco. Nossa, minha empresa está indo muito bem. Mas o que adianta ter dinheiro se eu não posso curtir com meu marido? Não adianta. Ah, nossa, olha, cara, as minhas amigas vão bem, agora tá todo mundo tem uma condição legal, que dá pra gente viajar junto, era o que a gente sempre queria desde criança. Mas como é que eu vou viajar? Se eu for viajar, o cara vai ficar no meu pé, achando que, sei lá, que eu vou estar traindo e tal. Percebem? Então, o ser humano é repleto de dimensões, de aspectos. E cuidar é você entender que todos esses aspectos estão relacionados. E é uma tarefa difícil. A gente vai entender o porquê, tá bom? Mas vamos continuar. Então, a ideia de cuidado é isso. É você garantir qualidade de vida na medida do possível e um bom estado de saúde também na medida do possível. Por que na medida do possível, Lucas? Porque às vezes a gente não pode fazer nada. Nada além do que já está sendo feito. Então, você tem um cuidado de um paciente que está em estágio terminal. Uma doença incurável, não tem medicamento que vai trazer uma cura para o quadro do paciente. O que a gente pode fazer é não muito do que a equipe já faz, não muito além. É garantir que ele consiga ter uma vida, um restinho de vida feliz. E aí a gente pergunta, né? Geralmente isso é cuidado paliativo. O que ele quer comer, o que ele quer fazer, quais são os sonhos que ele ainda tem antes de morrer, parará. Mas é só isso. É um cuidado que, entre aspas, é limitado a isso. A satisfazer o paciente, mas eu não vou poder garantir que ele vai estar vivo daqui a uma semana para a gente jogar uma bola. Não vai dar. Não posso prometer a ela que daqui a uma semana ela vai estar boa e que vai estar viva para a gente poder, sei lá, ir no Mercadão aqui de Ribeirão. Não tem como. Então, em alguns casos, esse melhor estado de saúde possível é limitado, mas a gente procura sempre garantir, né, promover saúde. No caso desse, o cuidador precisa ter uma cabeça boa, né? Aí ele precisa de Cuidando de alguém, você sabe que pode morrer a qualquer hora, né? Imagina só. Eu sei que ele pode, e os médicos já dão a notícia, né? Geralmente, olha, não fique surpresa, Leidiane, se você chegar e tiver morto. Os médicos falaram que ele só duraria 3 meses. 30 dias. Ele durou 87 dias. Nossa, por 3 dias? Por 3 dias o médico não aceitou. Nossa, por 3 dias, hein? E a mãe ficou apaixonada. Ficou? Ficou porque a paciente dela era amigo, né, da família. Às vezes quando a gente se apega, claro, a gente vai se apegar, mas se apega muito, existe esse risco de você ficar muito mal quando ocorre a partida do paciente, né? Bom, o cuidado também pode ser uma ferramenta, uma possibilidade de você servir alguém. Não servir no sentido de você ser um escravo, um serviçal, não é isso. Mas é que você pode ter um serviço. Essa atividade de cuidar, essa ocupação, pode se tornar um serviço para você. A ideia aqui é, cara, eu consigo oferecer esses cuidados e receber por isso. Eu consigo receber pelo meu serviço. Todo serviço tem o seu preço, geralmente, né? Por exemplo, o cara vai entregar lá o iFood na sua casa, tem um preço de entrega, é um serviço. Todo serviço tem o seu preço. Então a ideia é, enquanto cuidador, eu também posso oferecer um serviço de cuidar, que tem também o meu preço, né? Ainda agora eu estava falando com um aluno da turma das 10, e ele falou que cobrou 120 no plantão de 12 horas, 120 reais. E aí a mulher falou assim, aí a mulher sacana, falou, mas e se você ficar 6 horas? Ele falou, 6 horas metade, né? Por exemplo, 60 reais. E se você então ficar 4 horas? E a mulher foi reduzindo.
E aí ele falou, moço, olha, o meu preço é esse, R$60. Se 12 horas, 120. Se 6 horas ou menos, R$60. Nossa, mas tá caro. Ele falou, não é que tá caro, esse é o meu preço. E é o preço do meu serviço. E eu estou em processo de formação. O que ele quis dizer? Vai aumentar quando ele se formar. Claro, né? Com certeza, 12 horas no turno 120, geralmente é mais, é de 150 para lá. Então vai aumentar, pode certeza que vai aumentar. Mas ele pode dizer por quê? Porque ele já está começando a ter nome no mercado. E quando você começa a ter nome a ser requisitado, geralmente você cobra o preço que tem em mente e as pessoas vão disputar pelo seu serviço e vão pagar. Então quem tiver mais capital vai pagar e, enfim, vai garantir o seu serviço. Então essa ideia de serviço você pode fazer da ocupação de cuidar um trabalho, uma fonte de renda, uma renda extra ou seu trabalho principal, você pode ganhar dinheiro com isso. Só que mais importante do que ganhar dinheiro é, como eu disse há pouco, estimular e garantir qualidade de vida da pessoa. O dinheiro vem como consequência. É tudo na vida, né? Geralmente o cara que começou a cantar, geralmente ele cantava porque gostava. Ficou rico por consequência da música. Mas não necessariamente ele sempre foi ser milionário. A música foi quem o deixou rico e por aí vai. Bom, essa dedicação relacionada ao cuidado deve ir além dos cuidados, né, do corpo físico. Por quê? Porque uma pessoa não fica doente só no corpo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse que doença é mais que saúde. Deixa eu escrever isso. Saúde. Essas aqui são as práticas que a gente vai fazer. Mas eu já falo. Vamos lá. Segundo a OMS, põe outra. Saúde é mais do que a ausência de doenças. Eu sou saudável. Sou saudável porque eu não estou doente. Isso não é saúde. A OMS diz, né, que saúde é um completo estado de, basicamente, né, assim, em outras palavras, de realização e satisfação em Então, isso sim é saúde. É você estar completamente satisfeita com a sua vida financeira. É você estar, ao mesmo tempo, completamente satisfeita com a sua vida sentimental. Completamente satisfeita com o seu corpo físico. A conclusão é essa. Todos nós precisamos, em algum aspecto, melhorar, buscar ter mais saúde. Tem gente que tem dinheiro, tem fama e se mata. Não tem saúde psicológica / emocional em dia. A pessoa não é saudável. Emocionalmente falando, ela não é saudável, é doente. Tem gente que tem um corpo saudável, físico. Pessoa, psicologicamente falando, ela é, digamos assim, é saudável, mas não tem dinheiro. E por não ter dinheiro, o casamento começou a ir por água abaixo. Começou a ter problema com família e aí acabou se endividando. Então, financeiramente falando, essa pessoa não é saudável. E para a OMS, isso é saúde. Então, quando a gente estimula a saúde no paciente, entendam, essa estimulação, essa promoção de saúde é muito mais do que só ficar dando remédio e dando comida, porque isso aí só cura o corpo físico.
mas não cura a alma. Não melhora o financeiro, né? Tá bom? Então, essa é uma definição rápida. Eles entendem, a OMS entende que isso seria saúde. E é para essa direção que a gente tem que caminhar enquanto cuidador. Seguindo. E aí, o cuidador surge nesse contexto. Ele é a pessoa que vai procurar, na medida do possível, usar ferramentas para estimular essa saúde, nesse sentido amplo, na vida de alguém. Quais são as ferramentas, professor? Honestidade, discrição, respeito, integridade moral, ética, paciência, sensatez, responsabilidade, transparência, pontualidade e por aí vai. Tá bom? São ferramentas que são muito úteis e que nos ajudam a garantir isso, essas principais funções que o cuidador tem. Exemplos de funções que o cuidador precisa desempenhar enquanto cuida, enquanto presta esses serviços de cuidado, né? Auxiliar o paciente. Essa palavra cada vez mais vai caindo, tá? Está acontecendo um movimento onde muitos profissionais preferem não usar mais essa palavra. Paciente, oi? Paciente. A gente chama pelo nome. Por que paciente, será que? Eles defendem que a palavra já traz um tom de alguém passivo. O que é alguém paciente? Alguém que fica esperando. É alguém que é passivo. É alguém que não tem atitude. Alguém que não faz a sua parte. Então, quando eu me refiro a alguém como paciente, indiretamente, lá no meu subconsciente, eu entendo que aquela pessoa é um doente. E a pessoa, ao ser chamada de paciente, entende que ela também é doente e que a solução vem de outros. O que isso significa? Ai, tadinho de mim, tem diabetes, puxa, tem que ir no médico tomar, sei lá, insulina e blá blá. Mas o cara continua comendo um caminhão de açúcar por dia, continua comendo churrasco todo dia, não muda a alimentação, não pratica atividade física, nada, não procura perder peso. Por quê? Porque ele está paciente, passivo, esperando que a solução venha de um medicamento. Ela vem, mas não é só usar o medicamento, eu preciso também fazer a minha parte. Então, a gente está trocando essa palavra para o nome do paciente. Então, não é mais paciente, é o Lucas, o Pedro, o João, a Maria, o Antônio, a Letícia, o nome. A gente não está usando tanto mais essa nomenclatura. Alguns até usam cliente, tá? Ou o ente que recebe cuidados, a pessoa que está recebendo cuidados. Percebam que ela é temporário. Olha, nesse momento ele está sendo cuidado, a pessoa que está recebendo cuidados. E aí, então, mas isso é uma discussão que não compete a nós, mas é só para vocês saberem que essa palavra logo, ou daqui a um tempo, vai ser extinta, digamos assim. Bom, a ideia é auxiliar essa pessoa naquilo que ela não consegue fazer sozinha, em suas atividades do dia a dia. Ir ao banheiro, tomar banho, caminhar, trocar de roupa, sair da cama, enfim, tudo que ela não consiga executar sem ajuda, a gente vai auxiliar, né? Também é de nossa função preservar aquilo que o paciente ainda consegue fazer sozinho. Olha só que coisa louca. É um caminho dúbio aqui, tem duas direções. O que ele não consegue fazer sozinho, eu auxilio. 2. O que ele consegue fazer sozinho, eu estimulo. Ainda consegue comer, só que demora 40 minutos. Estimulo para que coma sozinho, mesmo demorando mais. Por quê? Porque ele ainda consegue fazer. Ainda consegue tomar banho, só que só consegue lavar, professor, o peito e a barriga.
Deixa lavar, ótimo. E só vou lá, deixa lavar. Eu não posso assumir e desconsiderar essas atividades que o paciente ainda consegue fazer sozinho. Porque se ele consegue, a ideia é que eu estimule. Olha, dona Maria, vamos continuar. A senhora vai lavar a parte que a senhora consegue, eu estou aqui, mas eu quero ver a senhora lavando. E aí o paciente vai entendendo o quê? Opa, a Cleidiane não vai me dar banho não, nessa parte aqui ela vai deixar comigo mesmo. Nossa, olha, eu achei que eu fosse precisar de cuidados nessa parte, mas aqui eu consigo lavar sozinho. E aí ele vai entendendo que ele ainda é útil. Porque muitas vezes o paciente se entrega. Não. Eu não quero comer sozinho porque eu faço uma sujeira, sujo tudo a mesa, cai tudo pro chão, aí demora, você tem que esquentar a comida 2 vezes. Não dá, vai incomodar você, né? Acho que melhor não, Cleidiane. Marcos, acho que não vai dar, né, Marcos? E aí, você como cuidador responsável, que vai tentar preservar o que a pessoa ainda consegue fazer sozinha, você deve estimular. Mas tem limitações. Não demora o tempo que eu gostaria, professor. Mas ele ainda consegue fazer, a gente tem que deixar, tá bom? Porque senão cada vez mais ele vai ficando independente. E adivinha para quem vai sobrar? Para você. Cada vez mais é você que vai ter que ficar fazendo as coisas no lugar dele. Então cuidado com essa atitude de querer fazer tudo pelo paciente. Isso pode trazer consequências para você no futuro. Outra função, prestar cuidados a alguém, como você já deve estar pensando, pode não ser uma tarefa simples, né? Por isso, existe a necessidade de a gente estar preparado. Então, uma outra função é procurar cuidar de alguém, mesmo que essa pessoa ofereça dificuldade e tudo mais. Eu vou passar essa aula aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Isso não está na apostila. Isso aqui eu fiz para uma aula lá do UFTM, da Federal do Triângulo Mineiro. Eu fui convidado e aí eu fiz isso aqui. Mas eu vou mandar para vocês também, tá? Vamos entender um pouquinho quem é de fato cuidador. Vamos lá. Então, cuidar, eu já falei, basicamente o que é cuidar, já falei sobre isso. A gente acaba, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a literatura, os artigos científicos, mostram que o cuidador surgiu por conta de algumas mudanças que aconteceram na nossa sociedade. Então, se você tivesse pessoas que não ficassem doentes, obviamente não haveria a necessidade de você ter um cuidador. A própria família, por exemplo, conseguiria cuidar de uma criança recém-nascida. Não ia precisar ter alguém a mais uma pessoa ali na família, mais uma pessoa na casa, para cuidar de alguém que ficou doente. As 2 principais mudanças que aconteceram para que o cuidador surgisse foi uma mudança no perfil das doenças. Então, as doenças de antigamente eram infecto-contagiosas e matavam rapidamente. Então, a pessoa que pegava a doença, pegou a tuberculose, na época pegou HIV e desenvolveu AIDS, morria rapidamente, sumiu. Na década de 80, a AIDS, assim, devastou, matou muitas pessoas morreram, por exemplo, por causa da AIDS, da tuberculose, pneumonia, enfim. As doenças tinham um perfil diferente, um perfil que evoluía rapidamente e que ceifava a vida dessas pessoas também rapidamente. Então pegava e já morria rapidamente a pessoa estava morta. Só que o avanço da tecnologia e da medicina fez com que o perfil dessas doenças começasse a mudar. Então, a gente ainda tem doenças infecto-contagiosas que matam rapidamente. Mas
as principais doenças de hoje em dia são doenças crônicas. Doenças que você consegue conviver com elas por anos. Diabetes. Se você for diagnosticado hoje com diabetes, você não vai morrer amanhã, nem daqui uma semana. Se você conseguir fazer o tratamento certinho, se você seguir a risca, você vai conviver com a diabetes por décadas, talvez. Pressão alta não mata a pessoa na hora. Você recebeu o diagnóstico, você está com pressão alta, eu vou morrer daqui uma semana. Não vai. Você ainda vai sobreviver por décadas. Por quê? Porque o perfil das doenças de hoje, as principais pelo menos, não é matar rapidamente, mas sim ir aos poucos prejudicando o seu organismo, para aí sim no futuro você talvez tenha algum tipo de problema. Diabetes não mata na hora, mas se você não se cuidar, você pode ficar cego. Retinopatia diabética. Diabetes não mata na hora, mas se você não se cuidar, você pode ter pé diabético e ter que amputar o seu pé, amputar a sua perna. Diabetes não mata na hora, mas você pode ter problemas de circulação. E aí, se você se machucar, não vai cicatrizar, vai ter que amputar também. Diabetes não mata na hora, mas todo o seu sistema cardiovascular começa a ficar prejudicado, alterado por causa do excesso de, entre aspas, açúcar que tem no seu sangue. Pressão alta não mata na hora, mas você pode ter um AVC, um ataque cardíaco, pode também ficar cega, ter insuficiência cardíaca, insuficiência renal, enfim, uma lista de complicações que podem acontecer por causa dessa mudança no perfil das doenças. Então, elas não matam rapidamente, mas aos poucos vão limitando a pessoa. Essa é a primeira grande mudança. Imagine, se eu tenho uma doença que vai me deixando cada vez mais frágil, em algum momento eu vou precisar de ajuda. É nesse contexto que surge o cuidador. Então, o cuidador surge como uma resposta, como está aqui, a essa mudança no perfil das doenças. Eu tenho alguém agora que tem Alzheimer. Esse Alzheimer também, o Alzheimer não mata na hora. Você vai demorar entre 7 e 12 anos para morrer. Você foi diagnosticado, daí uma média de 7 a 12 anos você vai morrer. Então, mas conforme esses anos avançam, cada vez mais eu preciso de ajuda. Até que um momento eu fico sobre a cama, não falo, não ando, não me expresso, não reconheço as pessoas, não sei nem mesmo quem sou eu, e aí eu vou precisar de alguém cuidando de mim. Então o cuidador surge nesse contexto, não foi uma obra do acaso, é alguém que surge para suprir essa necessidade que a humanidade tem, já que essas doenças agora estão nos limitando cada vez mais, pouquinho, e as pessoas agora começaram a viver mais. Essa é outra grande mudança. Alguns séculos atrás, uma pessoa com 40 anos era bem idosa. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está para mais de 70 anos. 72, 73, em alguns casos 75 anos. Uma diferença absurda, praticamente o dobro do que era alguns séculos atrás. Por que a gente está vivendo mais? Melhorou condições de saneamento básico, condições de tecnologia, acesso a tratamentos. Muitas vezes, por causa do SUS, a gente consegue fazer tratamento, lógico. Muitas vezes não é tudo aquilo que a gente esperava. Mas você vê, estamos nos adaptando e vivendo por mais tempo. E viver por mais tempo, ter essa longevidade, aumenta a nossa chance de ter justamente essas doenças. E tendo elas, a gente vai precisar de alguém para cuidar, né? Ou melhor, de alguém para cuidar de nós. Vamos lá. Além disso, além dessa mudança no perfil das doenças, é importante dizer também que alguns acidentes podem acontecer, tá bom? E, obviamente, se eu sofro um acidente de moto e fico tetraplégico, preciso de auxílio de alguém, tá bom? Esse eu peguei um exemplo desse tipo de acidente, mas muitos outros podem acontecer, né? Situações que me fazem precisar de alguém que cuide de mim.
realizei uma cirurgia. Durante 4 meses, não vou mais, eu vou ter que ficar na cama, e alguém vai ter que cuidar de mim no leito. Tá bom? Fiquei grávida. Não consigo fazer as minhas atividades normalmente como eu fazia antigamente. Alguém vai ter que me ajudar e tudo mais. Então, o cuidador é essa pessoa que vai cuidar. É essa pessoa que vai doar-se, que vai amar, que vai se dedicar, se empenhar em garantir que essa pessoa que precisa de cuidados tenha essa saúde, né? Mas aí você pode falar, professor, mas eu não fazia curso e eu precisei cuidar de alguém da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. A literatura dá um nome para esse tipo de cuidador? Sim, a literatura chama, meninos, de cuidador familiar ou cuidador informal. Provavelmente em algum momento da sua vida você já cuidou de alguém da sua casa. Você não tinha treinamento, teve que aprender na marra. O pessoal do hospital que te ensinou, você nunca tinha lidado com aquilo, mas caiu para você, caiu no seu colo e ficou sob sua responsabilidade. Isso a gente chama de cuidador familiar. É alguém da família que não tem treinamento, que acaba cuidando. É isso. Oi? Tem as 3 principais diferenças. Tá, e as 3 principais diferenças. Se eu cuido da minha mãe, eu não recebo dinheiro para isso. Aí tem uma aluna falou assim: lá em casa a gente recebe. Aí eu falei: não, claro, pode acontecer, mas na maioria dos casos não acontece. Mas me fala mais, como assim na sua casa acontece? Então os irmãos fizeram uma reunião e aí decidiram pagar para você um salário? Não, foi o juiz que determinou. Aí eu falei: agora você explicou melhor. No caso dela, o juiz entendeu que como ela cuida da mãe e do irmão, a mãe dela tem algumas casas de aluguel. O juiz determinou que X% do valor dessas casas, né, de aluguel que a mãe dela tem, X% é para ela. É o salário que ela recebe por cuidar da mãe e do irmão. Mas, na maioria das vezes, a gente não recebe. Eu tenho uma aluna que tem 10 irmãos homens. Ela é a única mulher. Quem é que cuida da mãe? Ela. E os 10 irmãos ajudam? Não. Nem mesmo financeiramente. Não ajudam e ainda cobram. Olha, mas a mamãe não tem que ir lá fazer um exame lá no médico? A mamãe está com fralda? E cobram, se sentem no direito de cobrar. E ela tira do bolso dela para poder cuidar da mãe. A aposentadoria da mãe não é lá essas coisas, a gente sabe, a aposentadoria, né? Enfim. Então ela tira do bolso dela, tira da família dela, dos filhos e do marido, para poder direcionar parte do salário para cuidar da mãe. Então, o cuidador familiar geralmente não recebe dinheiro. Já vocês que são cuidadores formais, que estão em processo de formação, vocês sim recebem. Quer dizer, não necessariamente, né? Mas geralmente você está se formando para ganhar dinheiro, né? Para poder ser remunerado. Lucas, porque existe a possibilidade de não ganhar dinheiro? Existe, você pode ser voluntário. Mas, geralmente a gente se forma para ganhar dinheiro, né? Não é a finalidade, mas dinheiro é uma consequência. A segunda diferença entre vocês que estão se formando e um cuidador familiar: vocês têm qualificação. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas você vai aprender a aferir a pressão arterial de alguém. O cuidador familiar não sabe. Ou ele sabe do jeito que falaram para ele no hospital, que geralmente falaram com pressa e mal ensinaram ele, não sabe. Ele não sabe o que significa uma pressão 14/8.
Ele não sabe se isso é bom, se isso é ruim, se é muito, se é pouco, ele não tem noção nenhuma, porque não tem qualificação. Ele não sabe, por exemplo, você vai saber disso, que um paciente com Alzheimer fica com mais desejo sexual. Então, uma parte do cérebro controla a libido, o desejo. E essa parte fica excitada no Alzheimer. Então não é porque a pessoa é safada, desculpa a expressão, a palavra, mas que ela é safada, sem vergonha, não é isso. É porque o cérebro dela está sofrendo alterações e faz com que ela tenha um comportamento de passar a mão, de falar a palavra no alto, de pedir coisas alto para todo mundo ouvir. Um cuidador familiar acha que isso é safadeza. Mamãe está safada, mamãe está falando tanta bobagem, a vida inteira foi santa, agora fica falando essas bobagens aí, ó. Olha só, mamãe, você é sem vergonha, você sabia que ela era sem vergonha? Não é, mamãe, é a doença. Só que como eu não tenho treinamento, eu não sei. E por não saber, às vezes eu agrido. Mamãe, fica quieta. Cala a boca, mamãe. E toma tapa. Toma a mão na boca. Não, essa não é a forma correta de lidar com essa situação. Só que são ignorantes, no sentido de falta de informação. Então, e você não, você vai saber tudo isso. Então, a segunda diferença é, eles, cuidadores familiares, não sabem, você sabe. Terceira grande diferença, e a última. Você vai ter uma carga horária definida. Eu cuido da dona Joana por 12 horas. O meu plantão de 12 horas. Assim que eu terminar o meu plantão, a Alexandra vai chegar. A Alexandra termina, vem o Marcos. Marcos terminou, vem a Thaís. Nós somos uma equipe. Sempre nessa ordem. Eu faço 12, aí a Alexandra me cobre, aí vem o Marcos, cobre a Alexandra, e a Thaís cobre o Marcos e eu cubro a Thaís. É um ciclo, percebe? Então há uma carga horária definida. Quando você é cuidador familiar, você cuida da pessoa o dia inteiro. 5, 10, 15, 18, 20 horas por dia você cuidando da pessoa. Da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, sei lá, do marido, enfim. Então, essas diferenças são importantíssimas para a sua qualidade de vida. Então, para a qualidade de vida do cuidador. A gente fica falando muito da qualidade de vida do paciente, né? Mas o cuidador também tem que ter uma qualidade. Se você não recebe o dinheiro, você vai ficar desmotivado, eu imagino. Imagina você cuidando de alguém, as contas chegando, porque os boletos chegam, né? E vem a cavalo. Eles chegam sem ser convidados. Chegam. Se você não se sente capacitado para fazer algo, você vai ficar também com a qualidade de vida um pouco comprometida. E se você não sabe nem que hora que você vai começar e terminar um serviço, piorou, você vai falar, puxa, não sei, que sabe que hora que eu vou entrar. Ué, meu fim de semana? Ué, todo mundo então vai ao cinema, as minhas amigas vão para Termas dos Laranjais nesse fim de semana, e eu não vou poder ir porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Ninguém vai ficar aqui com a mamãe para que eu possa viajar? Então, você, cuidador familiar, começa a ter problemas assim. E esses problemas, essas três principais diferenças, fazem com que o cuidador familiar tenha alguns prejuízos, alguns efeitos negativos. Por aí. A gente vai falar, mas são depressão, ansiedade, sobrecarga, irritabilidade, intolerância, impaciência, sintomas depressivos e por aí vai. Esse cuidador familiar geralmente é uma mulher, tá? A literatura tem mostrado que o perfil, quando a gente fala perfil, gente, é a maioria, tá? A maioria das vezes, o que a gente tem é uma mulher cuidando. Pensando em família, então, cuidador familiar, quando alguém da família fica doente, quando alguém da família adoece, uma mulher
geralmente é destinada ao cuidado. Só que não é só isso, uma mulher. Vejam, a descrição do perfil continua. É uma mulher que tem baixa escolaridade. Baixa escolaridade leva a baixa renda. Ou vocês acham que o médico ganha pouco? Não ganha. Mas por que ele ganha bem? Alta escolaridade. Isso está atrelado geralmente. Claro, né, gente? Vamos desconsiderar Bill Gates, Mark Zuckerberg, esses caras não terminaram a faculdade, né? Mas tirando esses caras que são ponto fora da curva, a maioria das pessoas, a massa, quanto menos estudos você tem, quanto mais baixa a sua escolaridade, menor é o seu salário. Quanto maior a escolaridade você tem, maior o seu salário. Por exemplo, tem professor de faculdade pública que ganha 30 mil reais por mês. Salário de juiz. Por que os caras ganham isso? O cara tem graduação, mestrado, doutorado, 4, 5, 6 pós-doc, 2, 3 graduações. Eu conheço um cara que tem 2 mestrados e 2 doutorados na USP. Então assim, a escolaridade do cara é muito alta, justifica ganhar 10 mil. Então, geralmente, quanto maior a escolaridade, mais você ganha. E isso não é diferente aqui. Então, o perfil é uma mulher, baixa escolaridade, e essa baixa escolaridade leva a ter uma baixa renda. Não para por aí. Essa mulher, geralmente, em primeira instância, é uma esposa. Dona Joana e o Sr. João. O Sr. João teve AVC. Quem vai cuidar da Dona Joana? É a esposa. Na ausência da esposa, uma filha. Na ausência da filha, uma nora. Então, na maioria das vezes, é essa sequência. É uma mulher, baixa idade, baixa renda, é esposa, não tem esposa, vem a filha, e a filha, se tiver uma solteirona, ou a caçula, porque geralmente a caçula ainda está em casa, muitas vezes, né? Muitas vezes ainda está em casa, não se casou, não tem filhos, por estar em casa, o cuidado é direcionado a ela. Então é ela quem vai ser a responsável pelo cuidado. E a nora? A mais velha já tem filho, casa, às vezes emprego, marido, a vida está mais estruturada. A caçula não, ainda está dentro de casa, não tem, digamos assim, né, um pintinho para dar água, então vai sobrar para ela mesma, vai cair no colo dela. Só que, mesmo que o perfil seja feminino, cada vez mais temos percebido um aumento no número de pessoas do sexo masculino. Então, cada vez mais o mercado de trabalho, digamos assim, tem procurado homens. E tem algumas justificativas. Vocês sabem o porquê que às vezes uma empresa de cuidador tem uma vaga específica para homem? Por que será? Semana passada, um cara aqui da empregabilidade, um cara aqui da agência de empregos do Sebrae, estava me falando que uma empresa que ele contatou aí queria homens. Porte físico. E o que eles queriam era pessoas, um homem, ou enfim, homens, né? Altos e que não fossem magros. Por que isso acontece? Porque, obviamente, se você é alguém alto e alguém que não é magro, não é magricela, o paciente vai ter medo. Então, às vezes tem um paciente que é agressivo, o cara é esquizofrênico. E aí ele tem uma cuidadora lá, ele bate nela porque ele é maior que ela, então, e aí ele está em surto psicótico, ele vai agredir, porque é mais forte que ela. Aí se vê um cara que é alto, que é mais troncudo, mais forte, e ele fala, opa, não vou entrar não. E é por isso, uma das justificativas é isso. Você tem homens que estão ingressando cada vez mais por causa disso, dessas vagas específicas, né? Isso é uma curiosidade, não precisa gravar, mas a gente acha que cuidador só tem dois tipos. Cuidador ou é familiar ou não. Não. Existem mais algumas definições de cuidador.
Cuidador primário, cuidador secundário e cuidador terciário. O cuidador primário é a pessoa que fica mais tempo com o paciente. Então, no caso de alguém que cuida de um ente da família, seria, por exemplo, a esposa que fica com o cara 15 horas por dia. Ela é a responsável, é ela que sabe tudo do paciente. Cuidadora primária. A secundária seria uma filha que fica com o pai, por exemplo, enquanto a mãe toma banho. Então a mãe ficou o dia inteiro. Ela vai ter que tomar banho em algum momento. Enquanto ela toma banho, ou seja, enquanto ela janta, alguém vai ficar com o pai, com o esposo dela. Seria uma filha, um filho. Esse seria o cuidador secundário. O cuidador que fica por um período curto com o paciente, enquanto o cuidador primário, que é o que fica mais tempo, sei lá, está limitado, ou está fazendo outras atividades, por aí vai. E o terciário é aquele cara que de vez em quando tem contato com o paciente. Olha, uma vez por mês, a gente tem que ir no oftalmologista. Quem leva? Um filho, que é o cara que nem tem contato. Então, o terciário é aquele que de vez em quando vai fazer uma compra, vai fazer um depósito, vai levar o paciente numa consulta e por aí vai. Desfechos negativos da tarefa de cuidar, principalmente para cuidadores familiares. Sintomas depressivos, ficam chorosos, choram, ficam desesperados, não têm mais alegria de viver, perdem esse lado colorido da vida, ficam ansiosos. Será que a mamãe vai resistir a esse tratamento? E por aí vai, né? Ficam sobrecarregados, essa talvez seja a principal característica. A pessoa fica cansada, sobrecarregada. Você olha para ela e percebe que o aspecto está pesado, o olhar está até fundo. Parece que ela vive dopada, um excesso de carga, né? Uma sobrecarga. E ficam também fatigados, não tem energia nem vontade para fazer nada, nem mesmo as coisas que ela gostava. Mas existem formas de lidar com isso. Essas formas podem também ser aplicadas a nós, cuidadores formais. A principal forma para lidar com esses desfechos negativos da tarefa de cuidar é o autocuidado. Você cuidar de você mesmo. Como é que eu faço isso? Desenvolvendo ações para realizar a manutenção da sua saúde. Pensa num jardim. Um jardim precisa de manutenção para ficar belo. Se você não cuidar do jardim, as plantas vão morrer. A tiririca vai tomar conta. O cachorro, o gato vai destruir tudo o jardim. Mas precisamos ter uma manutenção, podar grama, aguar, recolher, fazer a limpeza. Essa manutenção deixa o jardim um aspecto bonito. E quando a gente fala em manutenção da saúde, a ideia é exatamente a mesma. Você está fazendo a manutenção da sua saúde. Como? Fazendo coisas que você tem prazer, fazendo coisas que você gosta. Tá bom? Vamos lá, quer ver? Tem folha. Escrevam para mim, por favor. Pode ser no WhatsApp, não precisa me mandar. Só anota em algum lugar. As 10 coisas mais importantes da sua vida. Não precisa me falar, pessoal. Anota só aí. Podem anotar. Ou na cabeça, acho difícil, né? Se lembrar de todas, mas anotem as 10 coisas. Pode ser coisas, objeto, pessoas, sei lá, as 10 coisas mais importantes. Vou dar 3 minutinhos, deixa eu pôr aqui para... As 10 coisas mais importantes.
Você vai ver. E contar aí. Deixa eu ver aqui. Pode. As mais importantes. Vou dar um exemplo. Sei lá, meu filho, meu marido, meu carro, meu cachorro, sei lá, meu emprego. Fique à vontade. Mas muita gente fez. Deixa eu anotadinho aí. Deu? Bom, vamos lá. Agora, risca 5 dessas coisas. Deixa só 5 os mais importantes dessas 10 mais importantes. Tem 10 aí, risca 5. Fala, professor, dessas aqui as mais importantes são essas. Deixa só as mais importantes. Não precisa falar para mim não, tá? Pode deixar aí, que isso aí vai ter uma finalidade, você vai ver qual é. Mas não precisa
registrar não. Pode deixar só aí mesmo. E aí, Adriano? E aí? Pronto. Agora dá 5, risca 3. Riscam 2, para sobrar 3 só. Riscam 2. Então eram 10, você riscou 5, ficaram 5. Dá 5, deixa só as 3 mais importantes. Vamos terminar só dar um... Agora só, não me fala, só... Tipo assim, não precisa falar quais são as outras, né? Você tá aí, nesse topo? Nas 5 coisas mais importantes, tem aí seu nome? Às vezes, eu fiz essa brincadeira. Só pra... a intenção é justamente essa. Então, se eu não tenho, por exemplo, digamos que você tenha colocado, sei lá, o cachorro, a casa, o filho, o marido, alguém que você ama. Mas se você não tem saúde, de nada adianta você ter todas essas outras coisas. Porque você não vai conseguir usufruir, não vai conseguir desfrutar de todas essas coisas. Você tem medo de dar uma bilolada ou uma bitolada? Minha amiga, ela passou por um processo de ansiedade, depressão. Do nada ela começa a tremer, toda. Mas ela tem crise de ansiedade, sim? Eu tive que ficar com ela pra ela não estava se sentindo bem. E ela não tinha dado pra ele. Ixi, aí eu saí tarde de casa pra ficar com ela. Menina, que doideira. E ela achou o paciente louco. Nossa! Não, esses dias, ela tava calma. Esses dias ela começou a namorar, mas o namorado dela, ele já foi casado, ele tem família, teve tudo, né? E ela não teve isso. E ele sente falta disso, ela não sente porque ela não teve. Ele cobrava muito isso dela. Ele ia casar, e ela achava na hora. Ele pressionava muito ela, ele ficava nas idas e vindas. Da vida, né? Vai e vem, vai e vem. Nossa, muita briga, eu já precisei muita coisa. Aí hoje ela não tá mais com ele, mas ele continua mal. E ela largou de 2 empregos dela de cuidador de final de semana. E ela tá bem legal, mas ela tá. Nossa, ela tá tomando um medicamento, o psiquiatra receitou pra ela. Mas eles não estão juntos assim? Não tá mais não. É porque não tem propósito, não tem os mesmos propósitos, né? Tipo assim, cada um tá numa frequência, né? Aí fica difícil. Mas assim, então eu fiz essa brincadeira só para mostrar que precisamos cuidar mais de nós mesmos. Esse é o segredo para você ter uma vida mais feliz ou mais satisfeita. A ideia uma moto, puxa, eu amo minha moto, mas se não tem saúde, você não vai usar ela.
vou usar, né? Não tem... Então, o autocuidado é isso, nada mais é do que ações que a gente realiza individualmente. Por isso, auto, né? Si mesmo, autocuidado, cuidar de mim mesmo. São ações realizadas individualmente com vista, ou seja, com o objetivo, com a ideia, com a finalidade de preservar a sua saúde e também prevenir de doenças. Aqui tem 4 exemplos, 4 áreas que você precisa dedicar esse autocuidado: dimensão física, emocional, social e espiritual. E aqui tem alguns exemplos, então, para você. Do ponto de vista físico, como é que você direciona esse autocuidado? Tem alguns exemplos aqui, enfim, eu vou deixar com vocês isso aqui, mas tem dormir, descansar, fazer atividade física, cuidar da alimentação, por aí vai. Emocional, manejo do estresse. Percebam que não está erradicar o estresse, eliminação do estresse, porque não tem como eliminar. A gente está estressado, vira e mexe a gente se estressa. Então, o estresse precisa ser manejado, trabalhado, mas eliminar, infelizmente, não tem como. Auto-perdão, nossa, eu acho que até hoje, não é? Pô, digamos, não é? Tipo assim, digamos que eu, sei lá, vacilei com a minha esposa, fiz alguma coisa, ou não passei numa prova, prestei o concurso e não passei, não consigo me perdoar, deveria ter estudado mais, deveria ter me aplicado mais, e você se pune muito. Esse auto-perdão, cara, quando você começa a praticar isso, a sua vida fica muito mais leve. Você se cobra menos. E é importantíssimo, tá? Autocompaixão, tenha compaixão de você mesmo. Oi? É lógico. Tenha compaixão de você. Você acha que você é uma máquina? Você precisa de um tempo, uma descansada. Uma Netflix, por exemplo, uma saída, ler um livro. Lógico, já é de praxe. Agora, de praxe para você dar uma relaxada, né? O japonês não vai sair. Olha, tenha coragem de encarar a vida. A vida é difícil mesmo. É difícil para todo mundo. A vida. Claro. Falta essa iniciativa. Eu imagino. Te afeta muito. Não. Então tá aí, tem exemplos. Aí a positividade. As coisas tendem a dar bom, né? Como o pessoal fala. Do ponto de vista social, peça ajuda. Você não é um super-homem, não é uma mulher maravilha. É isso. Doe e receba. Seja ouvida. Você precisa. Não, você só doa, entrega, distribui e aí você fica na expectativa, né? Puxa, aí ninguém vai se lembrar de mim. Tenha relações saudáveis do ponto de vista espiritual, meditação, conexão com a natureza. Cara, eu quero, sei lá, eu vou pescar esse fim de semana lá no meio do mato, só para ouvir os pássaros. Cara, eu vou pegar minha moto, eu sei que tem camping por aqui, vou acampar, vou dormir no meio do mato, não sei nem onde, só estou indo, para se comunicar com a natureza. Por exemplo, silêncio, oração, estudo e por aí vai, né? São exemplos de autocuidado. Bom, e para fechar essa parte da aula, eu fiz esse intervalo, esse parênteses. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, mas é só para dizer que a gente precisa dessa preparação física. A gente também precisa de uma preparação psicológica, tá? Importante, tenha maturidade e inteligência para lidar com as situações que acontecem no dia a dia.
troque experiências. Então, se você sabe que a Alexandre já cuidou de uma criança com autismo e que você vai começar agora a cuidar de alguém com autismo, não perca tempo. Converse com ela. Alexandre, eu sei que você já cuidou de alguém com autismo, como é? Me conta as estratégias que você usou. Como esse paciente se comporta? O que você pode me falar que vai facilitar a minha relação com o meu paciente? Troquem experiências, tá bom? Cuidem do emocional de vocês, claro, né? E divida suas dores, não deixe só para você. Existe também a preparação técnica, que é entender a doença que acomete o paciente. Que doença é essa? É depressão. Ah, é depressão. Tá bom, mas o que é a depressão? A depressão acontece só por causa de fatores externos? A morte de alguém? Não. Depressão também é resultado da diminuição de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios do nosso corpo. Tá bom, isso é depressão. O que a depressão causa? Alguns sintomas famosos. Falta de vigor, a pessoa fica cansada, desanimada, chora bastante, por vezes fica irritada, não tem ânimo, não quer comer, não quer tomar banho, não quer sair da cama, não quer ir para o trabalho, perde o desejo sexual, enfim, isso é depressão. Entendi a doença do meu paciente. Beleza. E como é que ela se manifesta no seu paciente? Ela se manifesta no meu paciente como manifesta nos outros pacientes. Não é verdade. Talvez a depressão do seu paciente faça com que ele fique, com insônia. O cara não dorme. Tem pacientes com depressão que só dormem. O seu paciente perde o apetite. Tem gente com depressão que abre o apetite. Que come demais. Então, uma coisa é como ela se manifesta na maioria das pessoas e como ela se manifesta no seu paciente. Tem tratamento? Tem. Que tratamento é esse? Parará. O seu paciente está fazendo o tratamento? Sim. Como é que esse tratamento está funcionando ou não com ele? Parará. O que deixa melhor? O que piora? Quando é que o seu paciente apresenta uma melhora no quadro? Em quais momentos isso acontece? Ou quando é que o quadro piora? Quando é que ele tem esses sinais, sintomas acentuados? Quando? Então, vejam, você vai se preparando tecnicamente para lidar com as situações que vão acontecer, surgir no meio do caminho. Quando acontecerem, você já está pronta. Então, essas preparações física, emocional e técnica servem para fazer de você um profissional completo. Basicamente é isso que está por trás. Revisão da aula, não deixem de se preocupar com isso. Não cuide apenas da parte técnica. Não vai funcionar. Você precisa cuidar também do seu emocional e também precisa cuidar do seu corpo físico. Não tem dinheiro para pagar academia. Vai caminhar. Eu não tinha dinheiro, não tenho até hoje, e caminho. Perdi 10 quilos. 10 quilos. Então, não ter dinheiro, hoje em dia, gente, não é mais desculpa. Se você paga a internet, você já tem aí uma academia. A internet, joga aqui, ó. É que eu não vou mostrar porque senão vai derrubar tudo. Você tem dicas de nutricionismo, de nutrição, você tem atividades em casa, tudo, absolutamente tudo. Então, dicas para você se preparar psicologicamente. Tem tantos psicólogos que receita culinária, tudo. Então, isso, eu não tenho dinheiro. Isso hoje em dia, gente, infelizmente, ou felizmente, sei lá, não é mais desculpa. Para fechar, eu gostaria de combinar com vocês, deixa eu mostrar aqui, as atividades práticas. Algumas. Só que para isso aqui, tem que estar na escola, né? Não tem como fazer atividade prática de casa. Essa é a grande questão. Bom, por que eu coloquei lá no grupo hoje, que eu chamei, né, estava chamando a galera, para a gente conversar exatamente isso aqui, ó. Então não adianta, por exemplo, a gente marcar para fazer uma atividade prática e a galera não comparecer.
Por quê? Qual que é a ideia, gente? No curso, a ordem certa é a gente vai aprendendo a teoria e praticando. Mas olha, a gente ainda não falou de pressão arterial. Não falou. Mesmo assim, a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês como fazer e tal, tá? Para que quando chegar o dia da teoria, você já sabe a prática. Então, como é que vai funcionar? A gente faz uma hora de aula normal e depois a gente fica mais uma hora fazendo a prática de um desses assuntos aqui, ó. Então, toda semana a gente vai pegar um ou dois assuntos para fazer. Para quê? Para que você comece já a vivenciar, só que não compensa, não é que não compensa, é que não fica tão legal se só vier, que nem veio só hoje só a Cleidiane. Seria legal que viessem todos, ok? Então, lógico, se você trabalha, aí é uma outra questão. Mas se você está em casa, ou está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, seria legal você vir, por quê? Imagina, um cuidador precisa saber aferir pressão arterial. Primeira coisa, básico. Vão jogar você com o paciente embora. Alexandre, afere a pressão dele aí pra mim. Mas eu não sei fazer. Mas você não sabe porque você não viu no curso ou porque você, sei lá, faltou aula? Não, é porque eu faltei. São coisas, assim, são questões sérias que têm a ver com a saúde do paciente. Então a gente pretende abordar os sinais vitais. Esses aí eu coloquei na tela. Também, talvez você tenha curiosidade em fazer a parte de glicemia. Como é que usa o glicosímetro? Como é que eu sei? Como é que eu retiro o sangue de alguém para fazer o teste de diabetes? Que história é essa? Oxigenação. Como é que chama o aparelho da oxigenação? Quando é uma oxigenação boa, uma glicemia boa? Olha, a temperatura do paciente tem que estar de quanto a quanto? Enfim, esses dados a gente vai passar. Tem que estar na escola. Alguns exemplos de primeiros socorros que a gente vai trabalhar. O paciente se engasgou, o que eu faço? Dou tapas nas costas. É verdade, mas não funciona sempre. Quando não funciona, exato, o que eu faço? É a manobra de Heimlich, essa aqui, ó. Mas, professor, que é essa história de Heimlich? O que é isso? Tem que estar na aula para saber, mas é uma técnica que a gente usa para desengasgar. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Tem que saber fazer a massagem. A gente vai fazer. Desmaiou ou está para desmaiar. São dois tipos de atendimento diferentes. Se já desmaiou, tem uma forma de ajudar. Não desmaiou ainda, mas está quase. Tem uma outra forma de ajudar. O paciente convulsionou. Como é que eu ajudo? E outras coisas mais a gente vai aprender e por aí vai. Só que para isso eu preciso que como eu falei, que vocês venham. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que está aqui a Cleo. Meninos de casa, quem consegue vir semana que vem para a gente já começar sinais vitais? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Aqui.